Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos. Quero agradecer pela tua companhia, pelo teu apoio ao canal, tá? Por todas as formas como você tem se deixado usar para ser bênção também neste trabalho. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que tudo aquilo que tem sido empecilho para que você viva uma vida mais intensa com o Senhor caia por terra em nome de Jesus. E a bênção do Todo-Poderoso se estabeleça na minha, na sua casa. E Deus seja visto em nós, em nome de Jesus. Eu trago hoje uma palavra do coração do Pai para o nosso coração e ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 22 ao 25, e do 29 ao 31 e do 33 ao 37. Eu lerei assim com alguns espaços para que a leitura não fique muito longa, tá? E vamos à leitura agora, que diz assim: Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. E no versículo 29 diz o seguinte: Ora, temendo bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados que, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Versículo 33 diz: Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Então todos reanimaram-se e se puseram também a comer. Éramos ao todo, no navio, 276 pessoas. Esse texto, ele se encontra no livro de Atos, né, como foi dito. Ele mostra, se você for ver, inclusive, o capítulo anterior, que é o capítulo 26. Aqui está relatando uma situação que envolveu o apóstolo Paulo, que é tão admirado pela igreja. Só que Deus, inclusive, me mostra que a gente não tem apenas que admirar a Paulo pelos seus feitos. Nós precisamos nos posicionar como ele se posicionava, determinado naquilo que havia de ser feito e sempre atento àquilo que o Espírito Santo de Deus queria falar para a sua igreja ou como o Espírito Santo queria usá-lo. E Paulo, por conta justamente desse amor à obra de Deus, porque eles antes, queridos, tinham sido, alguns aqui já sabem, mas nem todos conhecem o Evangelho, mas por isso que eu vou trazer esse complemento. Paulo, ele era um homem que ele perseguia a igreja. Quando alguém estava sendo julgado, ele era uma pessoa que ele fazia questão de dar o voto dele a favor da morte daquele que era cristão e que estava sendo perseguido. Só que Paulo foi visitado de um modo muito sobrenatural pelo Espírito Santo. Ele estava indo em uma perseguição ao povo de Deus, estava com cartas nas mãos para mais perseguições e punições aos cristãos, quando o Espírito Santo de Deus encontrou ele no meio do caminho. E isto fez com que ele passasse por um processo onde ele terminou se convertendo. O que acontece? Paulo, ele, no início do capítulo, tanto no 26 quanto no 27, até chegar nesse que eu comecei a ler, que é o 22, versículo 22, ele estava passando por um julgamento, primeiro na Judeia. Nessas ocasiões, queridos, Paulo sempre aproveitava para manifestar a fé dele e para falar dos feitos do Senhor Jesus. Ele ali não estava apenas colocando a sua defesa, porque o verdadeiro servo do Senhor, ele não se preocupa em se auto-justificar. E quem estava julgando ele era o rei Agripa. E os judeus ali torcendo para que ele fosse condenado. Só que ele, vendo que os judeus estavam muito inflamados no seu ódio, o que é que ele fez? Pediu para ser levado a Roma, porque
Os romanos não tinham, né, tanto motivo assim para estar revoltados com Paulo. Esse processo acontece justamente a ameaça do naufrágio. E antes deles saírem de onde eles estavam, se você for ler o capítulo 27, você vai ver. O Espírito Santo de Deus havia usado a Paulo para dizer, né, antes desses versículos, que aquela viagem não era viável, que poderia haver justamente o naufrágio do navio. Só que Paulo era um simples prisioneiro naquela ocasião, ele não tinha mais toda a autoridade que antes ele possuía, enquanto era oficial, né? E dessa forma eles não deram ouvidos. O comandante do navio preferiu acreditar que o capitão tinha o controle da situação, só que, por não ouvir a um homem de Deus, e que isso fique como lição para nós, eles tiveram que sérios prejuízos, alimentos tiveram que ser jogados fora, né? O que eles estavam levando, tudo o que tinha naquele navio, porque era um navio que estava conduzindo prisioneiros, não era só Paulo, tinham outros prisioneiros, mas eles tinham também ali coisas de valor naquele navio. E o prejuízo aconteceu, porque eles tiveram que se desfazer, até mesmo de botes salva-vidas, tudo que representasse peso, eles estavam tentando se desfazer, até pensaram em lançar os prisioneiros ao mar. Deus que não permitiu. E ele, enquanto estava provavelmente no seu momento de oração, o anjo falou para ele que ele não se preocupasse, porque não só ele, como a vida daqueles que estavam sob os cuidados dele não morreriam. Porque para Deus, queridos, aquele comandante, aquele capitão, não representava nada. Eles não tinham aliança com o Senhor. Por isso que é importante termos uma aliança com Deus. Deus considera relacionamento espiritual com ele. Esse sim ele considera. E no caso de Paulo, ele estava ali num relacionamento tão estreito com o Senhor que ele não estava preocupado com a própria vida. Paulo, tão somente naquele instante, estava preocupado em que aquelas vidas não perecessem. Porque ele sabia que se eles morressem naquela condição, a sua maioria não teria salvação. Só que ele, sendo um homem de Deus, ele estava ali em jejum, né, como inclusive é dito, que já eram 14 dias que eles estavam simplesmente sem comer nada. E Paulo, tenho certeza que ele não estava por causa de angústias, por causa de preocupação que acabasse, né, os alimentos. Não, ele estava porque ele estava em ligação direta com o Senhor. E por conta disso, o Espírito Santo de Deus se revelou para ele. Através daquele jejum, através daquela oração, das orações que ele estava fazendo, e através daquele jejum, ele pôde ter uma visão com o anjo, onde o anjo dizia para ele que ele não se preocupasse, porque nem ele nem aqueles que estavam ali pereceriam. Essas catástrofes são evitadas por causa que um servo de Deus está ali naquele contexto. Quando há vida com Deus, Deus faz questão de se revelar, de mostrar o livramento dele, de mostrar o poder dele. E no final das contas, Paulo ali, aquele 14º dia, agradece a Deus pelo alimento e começa a se alimentar como incentivo para os demais. Que naquela palavra dada através de Paulo, eles começaram, vendo que aquilo que ele havia dito havia se cumprido, que era a ameaça do naufrágio, e começaram a se alimentar também. O que é que nós podemos tirar como lição justamente do que foi lido aqui? Que Paulo, na verdade, ele está sendo exemplo para nós no que diz respeito a fazermos a diferença onde estivermos. Não é nos colocarmos, se há desespero no ambiente, nós não temos que ser mais um desesperado de forma alguma. Ao contrário, precisamos ser aquele que traz a serenidade, aquele que é um instrumento de Deus para trazer palavras de consolo e de conforto, palavras de segurança. E outra coisa que a gente pode também verificar aqui nesse contexto, é que Paulo, ele não estava ali com raiva daqueles que estavam fazendo dele prisioneiro. Ele não perdeu a sua confiança em Deus em momento algum, ao contrário. Ele permaneceu ligado com Deus de um modo que Deus pôde usá-lo ali naquela situação para simplesmente até mesmo profetizar sobre aquele povo. Outra coisa, Paulo não se envergonhou da sua fé. Paulo, ele mesmo estando ali na condição de prisioneiro, na hora de fazer a sua refeição, ele orou como se ele estivesse em sua casa. E não porque, sim, existe uma diferença entre se exibir e querer mostrar que eu sou, né? E você simplesmente ser até um modelo para aqueles que estão querendo ver o evangelho verdadeiramente de modo prático. E é isso que nós temos que ter como consciência. Onde estamos, queridos? Somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Vidas estão ao nosso redor querendo ver o nosso proceder.
Então, que nós não percamos oportunidades de manifestar a fé na hora que for necessário ser manifesta. E nós podemos ver que o posicionamento de um servo de Deus em fidelidade a Deus, principalmente, é a lição que nós tiramos, faz com que Deus mude até mesmo os seus propósitos, mude os seus projetos. Porque aquele navio que iria naufragar por causa de um servo dele, por causa do posicionamento desse servo sendo fiel a ele, ele fez com que o mal não viesse, não só sobre ele, mas também sobre aqueles que ali estavam. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a, em todo e qualquer momento, independente do contexto que nos rodeia, nós sermos aqueles que agem de modo diferente, que não deixam as emoções, né, nem tampouco o seu eu falar mais alto, mas que ouve a voz do Espírito Santo e, por isso, serve de instrumento para que Deus justamente abençoe não só a si próprio, mas aqueles que o rodeiam. Então, que Deus continue nos abençoando e sejamos bênçãos, seja na faculdade, seja no curso, seja na nossa família, principalmente, onde é o local mais difícil para testemunhar, seja na nossa congregação, e que não sejamos, né, aqueles que são cristãos apenas dentro da congregação, não, queridos. Onde formos, onde estivermos, sejamos testemunhas vivas do poder de Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos capacite, porque na dependência dele, só assim é que nós conseguiremos. Então, que Deus nos dê um restante de ano na presença dele, né? Que agradecidos por mais uma semana onde Deus tem estado conosco e que possamos tirar lições do dia a dia, né? E assim, nós, seguindo para o alvo, que é justamente a esperança de que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, e não demora, amados, todos os sinais estão aí. Então, que possamos, né, nessa dependência de Deus, prosseguir para o alvo que ele já determinou em nome de Jesus.